Olá a todos, bem-vindos aí a mais uma aula, certo? Na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão aqui sobre a equação polinomial do segundo grau, certo? Nesse caso, nessa equação do segundo grau, a gente usa a fórmula de Bhaskara, certo? No caso, quem é a fórmula de Bhaskara? É x, que vai ser igual a menos b, certo? Mais ou menos a raiz de quem, ó? De b ao quadrado menos 4ac, certo? Ok? Isso tudo vai estar sobre 2a, ok? Essa aqui é a nossa fórmula de Bhaskara, certo? Mas aí, quem é esse aqui, ó? B ao quadrado menos 4ac. Isso aqui é o meu discriminante, certo? Meu delta, que a gente representa aqui por esse triângulo, certo? Então esse meu delta aqui, ó, ele nada mais é que b ao quadrado menos 4ac, ok? Então eu posso reescrever essa minha fórmula aqui, ó, dessa forma: x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, certo? O que eu fiz aqui foi apenas reescrever o x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Como eu sei que b ao quadrado menos 4ac ele é delta, eu só reescrevi, ó, x, coloquei x igual menos b, né, mais ou menos, tá o mais ou menos aqui, raiz quadrada de quem? Onde tinha b ao quadrado menos 4ac, coloquei delta, sobre 2a, certo? Essa aqui foi a única substituição que eu fiz, ok? Nesse caso aí, vamos ver aqui um pouco agora sobre delta, ok? Deixa eu apagar aqui, ó. O delta, certo? Ele vai ter três casos para a gente observar, ok? Nesse caso aqui, ó, deixa eu colocar aqui a formulazinha de novo. Delta, certo? É igual a b ao quadrado menos 4ac, ok? Vamos ter três casos aqui. O primeiro caso. Primeiro caso vai ser quando o delta for maior que zero, certo? O que é maior do que zero? Quais são os números, né? 1, 2, 3, certo? Então são números positivos, ok? Pode ser em fração também, decimal, né? Sendo maior que zero aí, ele vai ser um número positivo, ok? Pode ser 1 sobre 2, certo? Ou 0,5. Isso tudo no caso aí é números positivos, né? Maior que zero, ok? Se o delta, quando a gente fizer aqui, ó, essa continha, tá certo? Usando a fórmula do delta, e ver que ele ficou maior que zero, a gente vai dizer que nesse caso ele vai ter duas raízes, certo? Vai ter x' e vai ter também x duas linhas, certo? E elas duas vão ser diferentes, certo? Uma da outra, ok? Então vai ser duas raízes reais distintas, certo? Distintas quer dizer que vai ser diferente, né? Vamos ter também aqui o segundo caso, certo? No nosso segundo caso, o delta aqui, ó, vai ser igual a zero, certo? Quando o delta for igual a zero, quando a gente fizer essa continha usando a fórmula e der zero, a gente já sabe que x' e x duas linhas são iguais. O mesmo valor que você achar para x' vai estar no x duas linhas, certo? Então, delta igual a zero vai ter duas raízes reais, mas só que iguais, certo? E o terceiro caso vai ser o delta negativo, né? Delta é menor que zero, certo? São todos os números menores que zero, são os negativos. Nesse caso aqui, ele não tem, tá certo? As raízes reais, beleza? Aqui, ó, não tem.
não tem raízes reais iguais, ok? Então, ó, vamos recapitular aqui, ó. Nesse caso, pode acontecer o delta aqui para a gente analisar o quê? 3 casos diferentes, onde o primeiro, o delta é maior que zero, o segundo, o delta é igual a zero, e o terceiro caso, delta é menor que zero. No primeiro caso, delta sendo maior que zero, ele é positivo, certo? Então eu sei que ele vai ter duas raízes reais distintas, são diferentes uma da outra, certo? O segundo caso, com delta igual a zero, eu vou ter duas raízes reais, porém elas vão ser iguais. O valor que dá em x' vai dar em x duas linhas, certo? E no delta menor que zero, ele não tem raiz, certo? Aí você pode perguntar, ok, mas o que é que isso aí vai realmente me dizer na prática, ok? Delta ser maior que zero, ser igual a zero, ser menor. No caso aqui, ó, vai ser quando a gente começar a fazer o gráfico, certo? A gente vai ter aqui, ó, o eixo Y e o eixo X, certo? Quando o delta ele diz que ele tem duas raízes reais, certo? Distintas, ele quer dizer que ele vai tocar duas vezes o eixo X, certo? Aí aqui ela pode tanto ser uma parábola dessa maneira, ou poderia ser assim, certo? Independente, mas ela vai tocar duas vezes o eixo X. Poderia tocar uma vez aqui, outra aqui, como eu coloquei, ou poderia tocar aqui, certo? Aqui e aqui. Pode ser a forma que for, mas isso ela quer dizer, tá certo? Que vai tocar duas vezes o eixo X quando a gente for fazer um gráfico, ok? Se, certo? Ó, ela só toca uma única vez, aqui ó, quando x' e x duas linhas são iguais, certo? Só toca uma única vez no eixo X, certo? Então, ó, ela vai ficar algo dessa forma, ok? Ou pode ser também aqui a concavidade voltada para baixo, mas a gente vai ver mais detalhes quando a gente entrar na parte de gráfico, certo? Estou só explicando, que às vezes a gente visualizando para que aquilo ali serve, que a gente está estudando, fica mais fácil de entender, né, o assunto. E o outro caso é quando o delta é negativo, certo? Se ele for negativo, ó, quando a gente for fazer o gráfico da equaçãozinha do segundo grau, ó, ele não vai tocar o eixo X, tá certo? Tanto ali em cima, ou pode ser aqui embaixo, ó, sem tocar no eixo X, certo? Para isso é que serve quando a gente vai estudar o delta, certo? Nesse caso aqui, para a gente saber se a concavidade aqui, ó, vai ser voltada para cima ou voltada para baixo, a gente vai ainda estudar, certo? Quando a gente entrar na parte de gráfico. Mas aí já vou adiantando que isso tem a ver com o coeficiente que é da letra A, tá certo? De uma equaçãozinha do segundo grau, né? Lembrando que a equaçãozinha do segundo grau ela é representada assim, dessa forma. AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero, certo? No caso aqui, ó, tem que ter uma observaçãozinha. Esse nosso A, ele tem que ser diferente de zero, certo? Por que, professor, tem que ser diferente de zero? Se a gente colocar o A igual a zero, fica zero vezes x ao quadrado. Isso aqui a gente perde, né? Ó. Vai dar zero. E a gente fica só com bx mais c igual a zero, que isso é uma equação do primeiro grau, que não é o que a gente quer estudar. A gente está estudando a do segundo grau, certo? Então essa aqui foi uma revisão rápida, referente à Bhaskara, certo? E ao delta, ok? Próxima aula a gente faz um exercíciozinho para fixar. Até logo, até a próxima aula. Bons estudos.